Será que Jesus queria construir uma nova sociedade? Nesse vídeo de hoje vamos discutir alguns pontos que são favoráveis a esse ponto de vista e outros que são desfavoráveis. E é interessante perceber que as pessoas que normalmente são favoráveis a se construir uma consciência coletiva são aquelas que se reúnem em instituições religiosas, sejam elas cristãs ou de qualquer outra religião. Mas vem comigo para entender como as pessoas têm argumentado em favor dessa nova sociedade. Como eu já outrora, em outros tempos, muitos anos atrás, já cheguei a defender esse ponto de vista baseado no livro de Atos. Então vem comigo aqui em Atos 2, lá para o final, no verso 44. Olha só o que está dito aqui, depois que a igreja foi formada, quando desceu o Espírito Santo sobre os discípulos naquela festa de Pentecostes. Então diz assim no verso 44: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E eu queria chamar a atenção aqui para esse verso 44, em que está escrito aqui que eles tinham tudo em comum. E essa palavra comum claramente se remete àquela outra palavra com um viés mais político, que é o próprio comunismo. E enquanto que existem pessoas que buscam construir esse comunismo de maneira concreta, existem aqueles que acreditam que o comunismo é somente um tipo de utopia. Mas como a gente vê nesse relato histórico, se é que isso realmente existia, aparentemente esse conceito onde as pessoas conseguiam conviver compartilhando tudo que tinham, foi um tipo de projeto comunista implantado pelo Espírito Santo, que Jesus disse que ele mesmo enviaria para os discípulos. Como eles obedeceram e aguardaram em Jerusalém, o Espírito Santo então proporcionou essa experiência de libertação, essa experiência de emancipação com relação ao governo político, com relação aos bens materiais, e eles de fato tinham tudo em comum. Só que um detalhe interessante é que isso não foi implantado por intermédio de um partido político ou mesmo de uma revolução armada. Na verdade, a gente sabe que isso aconteceu por intermédio de pessoas que estavam arrependidas das vidas que estavam vivendo sem Deus. E aqui, nesse ponto, consiste uma grande diferença entre o comunismo como se entende hoje, a partir de um movimento de extrema esquerda, versus o comunismo que Jesus implanta aqui de maneira espiritual por meio do Espírito Santo. Porque no comunismo de Jesus, Deus está presente governando o seu povo. Então podemos dizer que, de certa forma, existe aqui uma teocracia. Só que entenda bem que teocracia não é no sentido de haver um governante que tem autoridade de uma pessoa sobre outras pessoas. Não existia isso na igreja de Atos. Não existia a figura de pessoas liderando o rebanho que pertence a Cristo. Claramente a gente vê que Jesus era apresentado como pastor, como o mestre da sua igreja. Já o comunismo, que é aquele movimento político que tenta ser implantado por intermédio de uma revolução ou algo do tipo, na verdade nunca trouxe resultados significativos. O que não significa que isso não possa vir a acontecer um dia, mas isso nunca trouxe bons resultados, sejam eles econômicos ou sociais. E entenda com isso que o propósito dessa live não é defender uma esquerda ou uma direita política, mas sim mostrar como Jesus trouxe soluções para as utopias, para os desejos que temos enquanto sociedade. Ele trouxe uma solução em que a gente pode, de fato, conviver como pessoas livres, em que não vão ficar explorando umas às outras, não vão ficar enganando ou querendo ter domínio umas sobre as outras, que foi um pouco daquilo que a gente viu acontecer, por exemplo, na União Soviética. Mas voltando para o que Jesus ensinou a respeito desse ponto, eu queria ver com vocês um outro texto que fica lá em João, no capítulo 18, em que Jesus ele fala a respeito
da posição que ele tinha com relação às pessoas quererem transformá-lo em um tipo de governante ou imperador civil ou político. Então vem comigo aqui no capítulo de João 18, verso 33. A gente vê Pilatos então questionando Jesus: você é o rei dos judeus? Então Jesus ele dá uma resposta assim, no verso 36. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. E essa palavra é muito importante, porque as pessoas estão brigando ou às vezes produzindo guerras por aí em nome de uma luta em que supostamente Jesus estaria à frente de maneira armada para defender o seu povo. Mas mesmo Jesus, quando foi defendido por Pedro, ele dá a resposta para Pedro dizendo para ele largar a espada, porque quem fere pela espada seria ferido. Portanto, Jesus não está incentivando qualquer tipo de violência de uma pessoa contra o seu próximo, no que diz respeito, por exemplo, aos fundamentos que ele mesmo ensinou aos seus discípulos lá no Sermão do Monte. Princípios relacionados com a não violência. Por exemplo, se alguém ferir a tua face, ao invés de você revidar, então você deveria oferecer a outra face. E Jesus nos ensina com isso que devemos ser perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito. Ou seja, um discípulo de Jesus é alguém que procura seguir os mesmos passos dele. Jesus que foi como ovelha muda para o tosqueador. Ele foi assassinado pelos romanos, sob denúncia dos judeus, e mesmo assim não revidou. Muito pelo contrário, orou por aqueles que estavam perseguindo ele. Mas de fato Jesus nos colocou aqui na Terra com uma missão. Então temos que cumprir algo nessa vida. Mas será que ao cumprir isso devemos nos apegar às coisas que acontecem nesse mundo? Então olha que interessante a oração que Jesus fez lá em João, capítulo 17, verso 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, com todas essas coisas, a gente pode concluir que não somente o reino de Jesus não pertence a esse mundo, como também ele não pertence a esse mundo e nem os discípulos dele também não pertencem a esse mundo. Então todas essas disputas territoriais que a gente tem visto por aí se tratam de questões, de disputas que existem entre pessoas que claramente não estão seguindo Jesus. E entenda com isso que eu não estou sendo partidário a uma esquerda ou uma direita política. Na verdade, eu estou indo meio numa contramão dessas duas frentes extremistas. Algumas pessoas ainda questionam que Jesus tem um projeto de implantar um reino que é caracterizado, por exemplo, no livro de Apocalipse, o reino milenar de Cristo, instaurado aqui na Terra. Então, na verdade, existe sim um propósito de Deus a respeito de um governo aqui na Terra. Então, se você tem dúvida sobre esse assunto, vem comigo. Lá em Apocalipse 19, verso 11, está escrito assim na profecia: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. Então, de fato, existe uma profecia que diz que Jesus voltaria dos céus e então governaria aqui na terra e traria julgamento às pessoas que se opuseram ao povo de Deus. Mas olha que interessante, não foram essas pessoas que se defenderam de maneira armada e aí Jesus voltou. Não foi, muito pelo contrário. Justamente por elas não se defenderem, então elas deram oportunidade para que Deus viesse em suas defesas. E aí que está a questão: será que nós estamos buscando a justiça de Deus ou estamos querendo a justiça dos homens? Será que temos esperado em Deus para trazer os seus julgamentos ou queremos trazer o julgamento com as nossas próprias mãos no nosso próprio tempo? Mas de fato, quando Jesus voltar, existe sim um relato que ele formaria sim uma nova sociedade. E é sobre isso que eu queria ler com vocês aqui em Apocalipse 20, verso 4, em que diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar.
via as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa e nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, Jesus sim tem um propósito de organizar a sua nova sociedade, se é que assim a gente pode chamar, ou o seu novo reino. Só que isso acontece quando ele voltar. Não vai ser eu ou um presidente ou algum líder religioso, político ou o que seja que vai tomar o lugar de Jesus para conduzir esse reino de Deus instituído aqui na Terra. E mais do que uma nova sociedade, o projeto de Deus parece ser um novo céu e uma nova terra, como a gente vê aqui em Apocalipse 21, verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus, a cabana de Deus, a habitação de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E o que é interessante de perceber aqui é que existe de fato um novo reino, um novo céu, uma nova terra completamente implantado aqui ao final das profecias relatadas em Apocalipse. No entanto, isso acontece a partir da vinda ou da volta de Jesus para reinar sobre o seu povo. Será que nós temos tido paciência por esperar por essas profecias? Será que nós temos tido fé e confiança nas palavras que ele declarou para o seu povo? Então fica aí a pergunta para que possamos refletir sobre quem nós somos e o que nós temos feito enquanto ele ainda não voltou. E se você ficou interessado em conhecer mais sobre as profecias a respeito da volta de Jesus, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!